Bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar um conteúdo muito importante dentro da matemática, que são as equações. A equação é uma coisa muito importante na matemática. Existem vários tipos de equações. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação do terceiro grau, equação polinomial, equação trigonométrica, equação exponencial e por aí vai. Equação irracional, equação biquadrada. Cansou, né? São muitas. Tá, o que vocês vão aprender esse ano? Equação do primeiro grau. Tá? E as outras equações você vai aprendendo no decorrer dos anos aí que você vai caminhando nos estudos. Então o que a gente vai aprender hoje é equação do primeiro grau, equações do primeiro grau com uma incógnita. Para que serve a equação? Por que eu tenho que aprender a equação? Na nossa vida tem muitos problemas que a gente precisa resolver, na matemática principalmente. Quando você pega um probleminha para resolver, então o problema sempre tem alguma coisa que você não sabe e que você precisa descobrir. Não é isso? Então, para resolver um problema, você precisa montar uma equação e resolver essa equação, e aí resolvendo a equação você resolve o problema. Como o problema sempre tem alguma coisa que você não sabe, que você tem que descobrir, é isso que você não sabe, você vai representar por uma letra. Então você representa aquilo que você não sabe por letra e monta a equação. Então é lógico que a equação tem letra. Toda equação tem letra, né? Porque a equação vai trabalhar com problema e problema sempre tem algo para você descobrir. Então a equação, a gente aprende a equação para isso, para resolver o probleminha. Beleza? E é muito importante. Na matemática, olha, resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita significa determinar a solução ou a raiz dessa equação. Já vou explicar na prática o que é isso. Então, vamos para a prática aqui. O que é uma equação? Uma equação é uma igualdade de duas expressões algébricas. Então, quando você tem igualdade de duas expressões algébricas, isso forma uma equação. Expressão algébrica porque tem letras envolvidas ali. Então, pode ver no primeiro exemplo que a gente colocou aqui, ó. 3x mais 2 igual a x mais 10. Isso aqui é uma equação. Por que é uma equação? Porque é uma igualdade de expressões algébricas. Existem letras aqui. E resolver a equação é achar o valor dessa letra que está ali na equação. Então, essa equação aqui, a letra que aparece ali é a letra x. Então, resolver essa equação é achar o valor do x. E achar o valor do x é achar a solução ou raiz da equação. Então, esse resultado que a gente vai chegar no final lá, x igual a um número, esse resultado é chamado de raiz ou solução da equação. Então, se você tem uma equação com a letra x, resolver a equação é achar o valor do x. Se você tem uma equação com letra y, resolver a equação é achar o valor do y. Se você tem uma equação com a letra z, resolver a equação é achar o valor do z. Entenderam? Então, resolver a equação é achar o valor daquela letra que está lá. E aquela letra que está lá, ela tem um nome na matemática. Ela é chamada de incógnita ou variável. Incógnita, está aqui, ó, como é que se escreve? Ó? Incógnita. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que a definição de incógnita é algo desconhecido. Que é o que eu falei no comecinho, que a letra ela vai representar no probleminha aquilo que você não sabe. Então por isso que é chamado de incógnita, porque a letra está representando algo que você não sabe ainda. Então por isso é chamado de incógnita. Por que variável? Porque cada problema a letra pode assumir um valor. Se eu vou resolver um problema de frutas lá, eu quero saber quantas frutas tinha numa caixa lá, aí eu chamei as frutas de x. Tá, então eu vou resolver e vou achar o valor de x. Depois eu tenho um outro problema para resolver lá de distância, de quilômetros, distância entre cidades e tal. Aí eu chamei de x também. Só porque eu chamei de x vai dar o mesmo valor que tinha dado da fruta? Não, porque o problema de fruta, de distância é distância. Eu usei a mesma letra x, mas vai dar um outro valor. Não tem nada a ver com outro probleminha. Então por isso que a gente fala que é variável, porque varia de acordo com o problema. Né? X deu 2 um probleminha, aí quer dizer que todos os probleminhas x vai dar 2? Não. Tem problema que x vai dar 2, tem problema que x vai dar 5, tem problema que x vai dar 10, enfim, ele varia de acordo com o problema.
Então a letra na equação a gente chama de incógnita ou variável. Então eu tenho uma equação aqui e tenho que resolver ela. Resolver ela é achar o valor da letra que está nela, que é a letra x. A equação, como é uma igualdade, a gente lembra sempre de uma balança. Olha a balancinha aqui, ó. Que a balança aqui está equilibrada, não está? A balança é equilibrada com o mesmo peso dos dois lados. Não é isso? Se eu colocar mais peso aqui desse lado, isso aqui vai desequilibrar, vai pesar mais. Então, para manter sempre a igualdade, se eu colocar peso aqui, eu tenho que colocar o mesmo peso aqui. Então, se eu coloquei 3 quilos aqui, eu tenho que colocar 3 quilos aqui também para não alterar, para manter a igualdade. Se eu retirar daqui 5 quilos, eu tenho que retirar daqui 5 quilos também, para manter a igualdade. Então, resolver uma equação, fique sempre na mente sua a balança, lembre sempre da balança. Na equação, você tem a igualdade. Você pode fazer o que você quiser de um lado da equação. Só que o que você fez de um lado, você também tem que fazer do outro para manter a igualdade. Beleza? Então, se eu quiser somar um número aqui, eu posso, mas soma o mesmo do outro lado também. Se eu quiser multiplicar aqui, posso, mas multiplica lá também. Se eu quiser dividir aqui, pode, mas divide para lá também. É a balancinha. Primeiro membro, segundo membro. A equação, a gente chama de membro. Primeiro membro, segundo membro. Tem uma igualdade. Então, a gente vai trabalhar com esses dois aí até achar o valor da letra que está na equação. Beleza? Então, primeiro, nós colocamos aqui um esqueminha de balança para vocês entenderem essa questão de tirar, de somar. Então, eu tenho a equação aqui. Qual que é a equação? A equação é 3x mais 2 de um lado. Que aqui está o sinal de igual. Estão vendo aqui, ó? Então, tem dois membros, ó. É uma igualdade. Desse lado aqui eu tenho 3x mais 2. Quanto que pesa? Quanto que é o x? Eu não sei, é isso que eu quero descobrir. Então, eu coloquei aqui na balancinha, ó. 3x, então são 3 pezinhos que eu chamei de x. 3x. E tem um pezinho de 2. Beleza? Então lá, 3 pesos de x e um de 2. Do outro lado, na balança, eu tenho um pezinho de x e um pezinho de 10. Um pezinho de x e um pezinho de 10. Então, eu vou ter que trabalhar com essa balança, mantendo a igualdade, até achar o valor do x, do pezinho x. Beleza? Então, vamos começar aqui. O que eu fiz? Eu quero achar o x, tá? Vou retirar esse pezinho 2 aqui, ó. A minha ideia é chegar no final com um pezinho x só e saber o valor dele. Então, vou retirar esse 2, ó. Esse pezinho 2 aqui, eu vou tirar daqui, ó. Balança. Tirei daqui, tira do outro lado também para não mudar. Então, se eu tirei o pezinho 2 aqui, aqui eu vou ter que tirar um pezinho 2 também. Esse pezinho não é 10? Então, se esse pezinho 10, se eu vou tirar um pezinho 2, vai ficar um pezinho de 8. Então, aqui, tirei o pezinho de 2, sobraram 3 pezinhos de x. E aqui, o pezinho era 10, eu tirei 2, então ficou um pezinho de 8 aqui, ó. Beleza? Então, eu fiz menos 2 de um lado e menos 2 do outro. Eu retirei 2 de um lado, retirei 2 do outro. Tá, agora, quero eliminar esse pezinho de x aqui, ó. Então, vou tirar ele. Então, se eu vou tirar um pezinho de x daqui, tem que tirar um daquele outro lado também para manter a igualdade. Então, eu retirei aqui, eu fiz menos x aqui, né? Retirei um pezinho de x e lá também eu fiz menos x. Retirei um pezinho de x também. Então, o que sobrou? Sobraram 2 pezinhos de x e aqui sobrou o pezinho de 8. Beleza? Tranquilo? Eu tenho 2 pezinhos de x, eu quero o valor de um pezinho só. Então, se eu tenho 2, divide por 2 que eu vou achar o valor de 1. Então, aqui, eu vou dividir por 2 esses pezinhos aqui, ó. Se eu dividir por 2 de um lado, tem que dividir por 2 do outro. Então, aqui eu tinha 2 pezinhos de x, eu dividi por 2, ficou só um pezinho. Aqui eu tinha um pezinho de 8, eu dividi por 2, quanto que é 8 dividido por 2? 4. Então, ficou um pezinho de 4. Aí, então eu cheguei à conclusão que o pezinho de x, ele pesa 4. Tá vendo? Achei o valor do x, x igual a 4. Então, resolvi a equação. Resolver a equação não é achar o valor da letra? Então, achei. Qual é o valor de x? X igual a 4. Está resolvido. Isso aqui como é que se chama? Chama raiz da equação. Ou solução. Você pode chamar dos dois jeitos. Você pode falar assim, ó, o 4 é a raiz da equação. Ou o 4 é a solução da equação. Beleza? Então, a gente fez com um esqueminha de balancinha aqui, para você já ir acostumando com essa questão de fazer de um lado, fazer do outro também, para não alterar. Tranquilo?
Agora, essa equação, eu vou resolver ela novamente sem o desenho da balança aqui, de uma forma mais prática. Só que existem duas maneiras de resolver, diferentes. Vou resolver das duas e você vai escolher qual que você achou mais fácil para você. Então eu vou pegar a equação aqui, ó, 3x mais 2 igual a x mais 10. Vou resolver aqui de um jeito e depois a mesma equação, 3x mais 2 igual a x mais 10. Vou resolver aqui de novo. Então vou resolver de duas maneiras diferentes e você vai concluir qual que para você ficou mais fácil de entender. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu apagar essas anotações aqui para não confundir a nossa cabeça. Então vamos lá. Primeira maneira de eu resolver uma equação. Pensar na balança. De ir eliminando as coisas até ficar só o x igual a algum valor. Então eu tenho a equação aqui. O meu objetivo é no final eu chegar a um valor para o x. Então no finalzinho aqui eu tenho que ter x igual a alguma coisa. Esse é o meu objetivo. Então eu vou eliminar, vou multiplicar, dividir, fazer o que for preciso para que no final eu tenha x igual a alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Então olhando aqui, estou olhando aqui, eu quero x igual a alguma coisa. Então esse 2 aqui não está legal aqui, eu quero x igual a alguma coisa. Eu vou tirar esse 2 aqui. Então eu vou tirar 2, vou subtrair 2 ali. Então aqui, ó, 3x mais 2, então eu vou tirar 2 aqui. Beleza? Tá. Só que balança. Fiz de um lado, tem que fazer do outro. Então se eu tirei 2 aqui, tem que tirar 2 do outro lado também. Então eu vou tirar 2 do outro lado também. E por que eu tirei 2? Porque eu quero eliminar o 2. O 2 é positivo, ele só elimina com 2 negativo. A gente não viu no comecinho do ano? Números opostos? Mais 2, o oposto dele é menos 2. Eles se cancelam, dá 0. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, como eu acabei de dizer para vocês, o mais 2 cancela com menos 2, porque eles são opostos, dá 0. Sobra só o 3x. E aqui, x. E aqui dá para resolver. Ó. Mais 10 menos 2. Quanto que dá isso? A gente já aprendeu. Sinais diferentes, subtrai e conserva o valor do maior. Então 10 e 2 subtrai, dá 8. Qual que é o sinal do maior? Positivo, então dá mais 8. Beleza? Então tranquilo. Já melhorou. Aqui o x tinha um número junto aqui, já ficou só um termo com x. Já melhorou. Só que eu estou vendo que tem x do outro lado também, eu não quero. O meu objetivo é x igual a um valor. Então esse x aqui não é interessante, eu preciso tirar ele. Então posso tirar? Posso. Vou tirar esse x. Só que olha a balança. Se eu tirei o x daqui, eu tenho que tirar um x daqui também. Fez de um lado, tem que fazer do outro. Então eu vou tirar um x desse lado e vou tirar um x do outro lado. Então vai ficar 3x, vou tirar um x de cada lado. Olha lá. Beleza? Então tirei um x de cada lado. Então vamos ver o que vai acontecer. Então aqui, ó, x positivo, x negativo, então eles são opostos. Então eu posso cancelar x positivo com x negativo. E desse lado aqui, tenho 3x, vou tirar 1x. Tenho 3, vou tirar 1. Então vou ficar com 2. Então aqui eu vou ficar resolvendo isso aqui, vou ficar com 2x. E aqui eu cancelei os x positivo com negativo, sobrou 8. Beleza? Olha, tá quase, hein? Tá quase. O meu objetivo é x igual a alguma coisa. Então o que está me atrapalhando agora ali? Atrapalhando o 2. Então eu tenho que eliminar aquele 2. Ah, então eu vou tirar 2. Não, cuidado agora. Cuidado. Esse 2, ele está junto com a letra. Se ele está junto com a letra, é porque ele está multiplicando essa letra. Então isso é uma coisa importante que você já tem que ficar atento. Se eu tenho lá, por exemplo, 3x, isso é a mesma coisa que 3 vezes x. Se eu tenho lá 5x, é a mesma coisa que 5 vezes x. Então aqui, na verdade, aqui existe uma multiplicação entre eles. Então já tem uma operação ali de multiplicação. Então não posso chegar tirando ali. O que eu vou fazer então? Se é uma multiplicação, qual que é o inverso da multiplicação? É divisão. Então vamos dividir. Então eu vou dividir por 2 aqui, ó. Porque se eu dividir 2 por 2, dá 1. 1x. Fica o x sozinho, que é o que eu quero. Então eu vou dividir por 2 aqui para ficar o x sozinho.
Só que eu dividi de um lado, tem que dividir do outro. Então, vamos lá. Então aqui, 2 dividido por 2, ó, pode cancelar, sobra só o x. Igual, e 8 dividido por 2 dá 4. Então resolvi a equação. X igual a 4. Quero saber se está certo o que eu fiz. Volta lá no início e troca o x por 4. Se eu trocar o x aqui por 4, vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Se eu trocar o x aqui por 4, 4 mais 10, 14. Tá certo, igualdade, 14 igual a 14. Beleza? Então, esse é um jeito de você resolver a equação. Então, vai eliminando, né? Subtrair de um lado, subtrair do outro. Subtrair de um lado, subtrair do outro. Depois eu dividir de um lado, dividir do outro. Se eu precisasse multiplicar, multiplicava de um lado, multiplicava do outro. É o raciocínio da balança, que faz de um lado, faz do outro, até você chegar ao seu objetivo, que é o valor da letra sozinho. Esse é um jeito, beleza? Agora vamos para o segundo jeito. A mesma equação. A segunda maneira de resolver uma equação, você vai pensar assim: a equação é uma igualdade e eu tenho 2 membros. Olha a balancinha lá. Primeiro membro, segundo membro. Então, aqui está o sinal de igual. Vou até colocar o sinal de igual de uma outra cor, para ficar bem evidente aqui. Ó. De um lado do igual é um membro, de outro lado é outro membro. O que eu vou fazer? Eu vou separar de um lado, no primeiro membro, só as letras. E do outro lado, vou separar só os números. Como assim separar? Ué, passando de um lado para o outro. Eu tenho uma letra do outro lado, trago para cá. Tem número aqui, levo para lá. Eu separo o que tem letra de um lado e o que não tem letra, que é só número, do outro. Nessa separação, a gente tem que tomar cuidado. Quando eu passo de um membro para o outro, de um lado para o outro, eu tenho que inverter a operação. Então, se o número está somando, eu vou passar para o outro lado o inverso, que é a subtração. Inverso da adição é subtração. Então, se está somando, a gente passa subtraindo. Se ele estiver multiplicando, qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Entenderam que é sempre a operação inversa, contrária? Se aqui está dividindo, então vai passar o contrário da divisão, que é multiplicação. Está dividindo, passa multiplicando. Então, esse é o raciocínio. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a equação. Tem o primeiro membro, o segundo membro. Eu vou separar o que tem letra para o primeiro membro e o que não tem para o segundo. Então, ó, eu vou deixar desse lado aqui só o que tem letra. Então, 3x, ó. E vou trazer aquele x que está do outro lado, vou trazer ele para cá. Porque eu vou separar tudo que tem letra de um lado. Então, esse x aqui, ó, ele vai vir para cá. Qual a operação que ele está envolvido lá? Uma adição, está somando. Ele é positivo, o x lá é positivo. Então vai vir para cá, contrário, negativo. Então o x positivo vem para cá, negativo. Beleza? E os números? Vamos separar os números também. Olha. Então, o que eu já tenho de número daquele lado? Já tenho 10. Já tenho mais 10 lá, não é isso? Esse 2, eu vou jogar ele para lá. Que operação que ele está aqui? Adição. Está somando. Qual que é o contrário? Subtração. Então, a gente até na prática a gente fala, tá mais, vai para lá menos. Tá menos, vai para lá mais. É um jeito prático de falar. Mas na verdade é tá somando, vai subtraindo. Tá subtraindo, vai somando. Mas para ficar mais prático para a gente dizer, a gente fala sempre assim, ó, tá mais, vai para lá menos. Então, recapitulando, o que eu fiz? Agora eu vou usar minhas duas mãozinhas. Ui! Ó, o que eu fiz? Eu separei, ó. Eu peguei a letra e o número. A letra eu trouxe para cá e o número eu levei para lá. Então, olha o movimento. Ó. Olha lá. Letra para cá, número para lá. Porque daí eu fico só com letra para cá, só com número para lá. Beleza? Esse é o raciocínio. Agora vamos resolver. Então vamos lá. Aqui. 3x tira 1x. 3x tira 1x. 2x. Igual. Aqui, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, subtrai, dá 8. Sinal do maior, positivo. Então, dá 8 positivo. Não precisa ficar colocando sinal demais, porque se não tiver sinal, ele é positivo, não é isso? Tá. Agora, falta passar o 2 para lá. Lembra que é letra de um lado, número do outro? Então, vamos passar o 2 para lá. Aí, tem que tomar cuidado. Esse 2, ele está juntinho do x. Então, ele está multiplicando o x. Existe uma multiplicação ali.
Então esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para lá o contrário. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Então está multiplicando, vai passar dividindo. Então o 2 vai para lá, vai ficar só o x aqui. Lá eu já tenho 8, então passa o 2 para lá. Está multiplicando, passa dividindo. Mas a gente não vai colocar assim, dividido por 2. É isso que eu vou fazer mesmo. Mas eu não vou usar esse sinal de divisão. Vou usar a barrinha de fração, que é mais prático para mim. Ó. O 2 está multiplicando, passa dividindo, passa embaixo dividindo. Então vai ficar x igual 8 dividido por 2, 4. Então, mesmo resultado, tá vendo? Então a gente resolveu a equação de dois jeitos diferentes. Um jeito é você ir eliminando até o x ficar sozinho, eliminando os números e tal, e aí fez de um lado, faz do outro, balança. Não pode fazer só de um lado, fez de um lado, faz do outro. E o outro jeito é esse, que é separar as letras em um membro e os números no outro. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos fazer mais 2 equações para vocês, tá? Para a gente ir praticando e vamos aos pouquinhos caminhando para a gente aprender bem a equação. E depois fazer probleminha. Beleza? Então vamos que vamos. Brasil, Zil, Zil! Olha a sambinha no pé, tentando.